Boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa live da semana. Tô mandando uns aviõezinhos aqui, esperar todo mundo chegar. Boa noite! Boa noite, deixa eu ver quem já chegou aqui. Boa noite, Josi, Cari, Andresa, boa noite, Rúbia, boa noite, Marluce, boa noite, Elaine, deixa eu ver quem mais, Lainar, Jéssica, Priscila, quem for chegando vai me dando um oi aí, vamos lá, Sueli, boa noite, quem mais, Matilde, boa noite, boa noite. Naturalmente, Nath. Gente, mandem o aviãozinho aí, mandem essa live para quem vocês acham que gostaria de assistir a gente. Hoje a gente vai conversar sobre por que eu ando engordando. Ou porque eu não estou emagrecendo, né? Pode ser essas duas formas. Hoje a gente vai falar sobre isso. Um tema muito legal que eu acho que vocês vão adorar. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Muita gente que eu gosto. Karina, boa noite. Karina atingiu a meta essa semana, né, Karina? 16 quilos a menos aí com a gente. Que orgulho. Gabi, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Carolina, boa noite. Manu, Lude, Adriana, Vitória, Bruna. Muita gente boa. Janice. Deixa eu ver quem mais. Carol, Camila. Isso aí, pessoal. Muito feliz com vocês aqui. Aí, ó, já estamos com mais de 30 pessoas na nossa live. Então, a gente já vai aí conversando, tá? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá bom? E vocês já sabem o nosso esquema, né? Se for positivo, manda o coraçãozinho aí para mim. Por um acaso, já aconteceu ou está acontecendo, tá bom? Já aconteceu com vocês ou está acontecendo agora, de você ganhar peso sem perceber? Por exemplo, você esqueceu, não tá se policiando tanto, não tá fazendo nada muito diferente, muito extravagante que pudesse estar aumentando o seu peso, mas sem perceber você tem ganhado peso? Responde aí pra mim, gente, manda um coraçãozinho. Ah, já tem coraçãozinho subindo aí, né? Ou então, né, você não está ganhando peso, porém, você faz a dieta, tem feito a dieta e não tem visto resultado, tá? Você não está emagrecendo, né? Você tá só mantendo o peso. Não tá vendo resultado. Isso já aconteceu com vocês? Respondam aí pra mim. Ai, ó, Vitória falou que sim, Bruna sim, Gabi sim. Está acontecendo agora, né? Muitas vezes, gente, a causa do ganho de peso, ela não é uma coisa individual, ela é multifatorial, sabe? São várias coisas que estão acontecendo que fazem com que você ganhe peso, tá bom? Ou que você não emagreça, né? E muitas vezes ela não tá numa coisa muito grande, porque quando a coisa é grande, a gente sabe, a gente vê, é fácil de identificar. Então, por exemplo, Maíra, todos os dias antes de dormir, eu como um prato de feijoada, um pratão, por exemplo. Você sabe o que tá te fazendo engordar. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes você come direitinho, não come muito e não tá vendo resultado, né? Então hoje a gente vai falar sobre essas possíveis causas, tá? Esses possíveis detalhes que a gente perde às vezes, não percebe, né? Que eles passam batidos, passam despercebidos, mas que no final das contas eles fazem muita diferença, tá? Então eu vou ir falando com vocês, vocês vão mandando os aviõezinhos, vão mandando os coraçõezinhos pra gente dar uma movimentada aí nessa live, tá bom? Então, olha, gente, possível causa, a primeira
possível causa de que possa estar fazendo com que você ganhe peso ou com que você não emagreça, tá? Primeira possível causa: beliscar ao longo do dia entre as refeições, tá bom? Quem já foi nosso paciente, quem é nosso paciente, quem segue, né, o nosso método Emagrecenter, sabe que a gente adota a regularidade. A gente não é adepto de jejum, de ficar muitas horas sem comer. Aqui na clínica, a gente é adepto à regularidade, a fazer o quê? Pequenas refeições, várias vezes ao longo do dia. Simples assim, né? Então, a gente toma café, colação, almoço, lanche 1, lanche 2, jantar e ceia. A gente divide o nosso dia nesses momentos. O que acontece muito é que o paciente belisca entre as refeições. Ah, o que é isso, Maíra? Por exemplo, eu tomei café 7h30 da manhã, né? Acordei, tomei meu café 7h30, 8 horas. Aí, quando dá 8h30, eu vou na cozinha e pego um biscoitinho com um pouquinho de café, um só. Um biscoitinho. Aí, quando é 9h30, eu como minha fruta, vida que segue. Na hora do almoço, eu almoço. Aí, depois do almoço, eu pego uma fruta aleatória, tá? Vou lá, quando almocei meio-dia e meia, eu como uma banana, por exemplo. Aí, quando dá 2h30, eu como um pedacinho de queijo. 3 horas, eu vou lá e faço meu lanche. Entenderam? Aí, 3h30, eu vou lá e como mais uma coisinha. Uma fatia de mussarela. Ou tomo um iogurte. Ou pego um biscoitinho pequeno. E a gente vai beliscando ao longo do dia. Você sempre tá com a sua insulina alta. Você não dá sossego, né? Dá sossego, gente. Pelo amor de Deus. Dá sossego pro organismo metabolizar, né? Então, a gente acaba fazendo com que essa beliscada, ela atrapalha tanto pela questão das calorias, tá? Porque não adianta, a gente tem que ter déficit calórico para emagrecer. Tem que fazer contagem de calorias sim, senão não vê resultado. E além disso, tem a questão da insulina, né? Então, assim, a insulina, quando a gente mantém a insulina alta, a gente não perde peso, né? Vocês estão rindo aí de eu falar que para dar sossego, mas vocês já repararam que tem dia, principalmente domingo, né? Domingo isso acontece muito. Que a gente mastiga o tempo inteiro. O tempo inteiro você tá com alguma coisa na boca mastigando. Ou é uma bala, ou é um doce, ou é um biscoito, ou é um pedaço de queijo. Alguma coisa a pessoa tá comendo o tempo inteiro. E não tem jeito, né? Por isso que a gente brinca do dar sossego. Dá uma pausa, né? Por exemplo, o paciente às vezes jantou 8h30, né? Que jantou um pouquinho tarde, tá indo dormir 10 horas. Nem precisa de ceia, né? Pode fazer seu jantar 8h30, dormir e come só no outro dia. Tem paciente que quer acordar de madrugada para comer, gente. Ai, mas eu acordei, eu tô com fome. Reza! Pega o terço aí, reza, pede para Deus tirar a fome e vai dormir. De noite não é hora de comer, tá? Então, essas beliscadas fora do horário da refeição influenciam muito negativamente. Então, às vezes o paciente fez a dieta na cabeça dele a semana toda e não fez. Ou então, o paciente começa a ganhar peso, tá? Então, tenham cuidado com isso aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Vocês vão comentando comigo aí, viu? Domingo é o pior dia de dieta. É sim. O domingo, ele é difícil, sim. Muitas vezes eu acho que o sábado também é difícil, né? Mas o domingo tem aquela questão daquele marasmo, daquilo de você não ter muita coisa o que fazer, né? E a gente muito em casa por causa de pandemia, então o domingo realmente tem esse ar, né, de não dá pra fazer dieta. Mas é ocupar a cabeça, gente, ocupar a cabeça, vai arrumar uma gaveta, vai planejar o que você vai comer na semana, vai estudar alguma coisa, que aí a gente não come, tá? Silvana, lembrei de você ontem, fiquei longe de que não pode comer, fuja dessas coisas. Ontem passei bolo recheado, nossa, exatamente. Eu falei isso essa semana, com uma paciente que foi pesar na clínica. Tem algumas coisas que a gente consegue ver e não comer facilmente, né? Então, por exemplo, alguma coisa, sei lá, tem alguém comendo um biscoito ali, não tá na minha hora de comer, eu nem ligo, né? Agora, se tiver alguém comendo um bolo,
Pra mim, o bolo vai encher meus olhos, vai me dar muita vontade. Então, o que eu faço? Eu não fico perto. Então, é sair fora mesmo, Silvana. Tá certíssimo, é assim que a gente consegue manter o foco, tá? Próxima, gente, próxima possível causa que faz com que a gente não perca peso ou com que a gente ganhe peso, engorde. Redução da atividade física diária. Entendam que aqui eu não estou falando de exercício físico, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Você estava trabalhando anteriormente e agora está de home office, por exemplo. Então, no seu trabalho, você sentava, levantava, conversava com um, conversava com o outro, pensava o tempo inteiro. E agora você está trabalhando em casa. A sua atenção está ali só sentada na frente do computador. Vocês concordam comigo que a gente muda o nosso gasto energético? Muda. Então, por exemplo, às vezes você mudou de área, né? A gente tem muito paciente que às vezes trabalha em área de Samarco, de Vale. Você era técnico de segurança e ficava, por exemplo, na área. Agora você está trabalhando no escritório. Você fica mais sentado, mais parado, não movimenta tanto. Essas coisas fazem diferença. Fazem muita diferença, porque a gente mexe na nossa taxa metabólica basal, que é aquilo que você precisa para o seu corpo sobreviver ali no dia, tá? Então, quando a gente faz essas mudanças, né? Por exemplo, agora eu tô em casa, ou eu tô de férias, ou eu tô de pandemia, e eu fico em casa fazendo o quê? Deitado assistindo filme, deitado lendo, deitado estudando. Mas eu tô deitado, então eu não estou gastando igual eu estava antes, tá? Mudei a minha rotina. Antes eu saía de casa para comprar as coisas, agora eu tô ficando em casa pedindo pelo telefone. É o certo a se fazer no momento, mas muda a nossa rotina, tá? Outra possível causa também é quem praticava atividade física e parou, né? Então a pessoa tava numa rotina ali boa de atividade física, fazendo ali 2, 3 vezes, né? E ela simplesmente parou por causa da pandemia ou por outro motivo. O corpo sente, tá? Então a gente sempre fala o seguinte: se você iniciou um processo de emagrecimento com a gente e quer fazer atividade física junto, maravilha. Só que tenha na sua consciência de que você precisa de manter isso. O que a gente não pode fazer é a gente começar e parar, tá? E aconteceu isso com muito paciente. O paciente estava numa rotina de atividade bonitinha e simplesmente parou. Parou de perder peso. Até o organismo entender que ele não tá mais praticando aquela atividade física, que eu tenho que queimar só as minhas atividades normais, corriqueiras, demora um tempinho, tá bom? Então, essa também é uma possível causa. Essa próxima vai muito para as mulheres, né? Mas homens também, hoje em dia tá em alta, né? Os homens cozinharem. Acontece isso também. Vejam se isso já acontece com vocês. Comer os restinhos que sobram na panela. Aquela famosa raspinha, né, da panela, por exemplo, na hora que eu vou tirar da panela e colocar nas vasilhinhas, sobra um restinho e eu vou lá e como. Sobra um restinho de arroz, sobra um restinho de carne, né, sobrou ali uma cebola na panela, eu jogo alguma coisa e como também. Isso faz com que você tenha acúmulo de caloria no dia, sem perceber. Tá subindo um montão de coraçãozinho ali, né? Então, isso, gente, é prejudicial para sua dieta. Isso faça com que ao longo do tempo você ganhe peso. Nossa, Maíra, mas eu fiz isso um dia só. Ok, se você fez um dia só, não tem problema. Mas muitas vezes a gente faz hoje, aí eu vou fazer amanhã de novo. Aí um dia eu não fiz, mas no próximo eu faço. E a gente olha o nosso peso ao longo da semana, né? Na clínica vocês sabem que é semanal. Então, essa, assim, é típica que acontece e muitas vezes, ao nosso ver, uma coisa inocente, né? Tô pegando só uma colherinha aqui. Tem muita gente que quando está cozinhando, né, come junto. Então, por exemplo, eu tô lá fazendo um arroz, né, pra minha família. Vocês estão rindo aí, né? Ao invés de eu experimentar a água do arroz, porque com a água do arroz eu já consigo saber se tem sal ou não, né? Eu espero ele ficar quase cozidinho, vou lá e pego uma colherada de arroz, boto na mão. Não, tô só provando.
Você já comeu uma colher de arroz, você pode comer 3. Já foi uma, você vai comer só 2 na hora do almoço? Não vai. Isso quando não é mais, isso quando eu não provo o arroz, isso quando eu não provo o feijão, isso quando eu não vejo se a carne tem tempero e pego um pedaço desse tamanho. Muitos pacientes, gente, almoçam 2 vezes sem perceber. Aí quando vai almoçar, fala assim, gente, eu não tô com fome? Claro que não vai estar com fome. Já comeu comida toda enquanto tá fazendo. Então, tenham atenção, gente. Esses puxões de orelha que a gente dá em vocês não é por mal, é para vocês melhorarem, tá? Outra coisa também que acontece, outra possível causa, quem é mãe aí, levanta a mãozinha aí pra mim. Ou então manda o coração, né? Gente, quando você vira mãe, né? Tudo muda na vida da gente, tudo. E muitas vezes ali, quando você tá só amamentando, né? Isso ainda não muda tanto, mas quando o filho começa a comer, quando já entra aquela introdução alimentar, muitas mães fazem o quê? Uma colherada na boca do menino, uma colherada na minha boca, né? Uma banana pro menino, uma banana pra mim. Aí sobrou, por exemplo, comeu, né? Comeu ali, o menino não comeu tudo. Aí você vai lá e come o restinho do prato, né? Gente, isso tudo é caloria que a gente tá mandando pra dentro. Tudo. Então, mãe tem mania, a gente não quer jogar fora. Eu sei porque eu sou mãe também. Aí, pra não jogar fora, o que a gente faz? Manda pra dentro. E nisso, você está comendo 2 vezes, sem perceber, né? Ah, deixa eu provar para ver se tem gosto. Vai lá e bota uma colherada na boca. Então, tenham esse cuidado, gente. Se policiem, tá? As mamães aí de plantão, ou então quem fica com criança, às vezes não é mãe, mas tem aí um primo, um sobrinho, é babá, tá? Cuidado com essas coisas. A gente tem mania, criança comeu a banana e ficou um pedacinho, eu como. Criança tomou um iogurte, ficou um pouquinho, eu tomo, né? Então tenham esse cuidado aí pra mim, tá bom? Outra, gente, cafezinho com açúcar. Cafezinho com açúcar pode estar te engordando, sim. Pode estar fazendo com que você não emagreça na semana, sim. Não é por causa do café. A cafeína, inclusive, é uma grande aliada da dieta. O problema é o açúcar, tá? Tem muitos pacientes que falam com a gente, Maíra, eu não dou conta de tomar o café com adoçante. A gente tem outros adoçantes, né? A gente tem várias opções de adoçante hoje no mercado. Escolha um que você se adapte melhor, né? O sucralose, o linha, ele é bem próximo do gosto do açúcar. A gente tem o stevia, que é muito saudável, né? Alguns pacientes optam até por xilitol. Eu não dou conta de xilitol no café, eu acho que o gosto não fica bom. Mas usem um adoçante, gente. Não dá pra você ficar tomando café toda hora. Tem gente que toma, assim, vários cafezinhos ao longo do dia com açúcar, tá bom? Por quê? Porque a gente vai fazer ali uma coisa que deveria ser 0 caloria. Você tá ali ingerindo 60, 100 calorias por cafezinho, né? Até porque o café, o açúcar, ele não adoça em pouca quantidade, né? Fala a verdade aqui comigo. Por exemplo, se você pegar um cafezinho, uma xicrinha de café e colocar uma colherinha de chá de açúcar, não dá nem pro cheiro, fala a verdade. Não adoça. Aí você não coloca uma colher de chá, você coloca 2, 3, você coloca uma colher de sopa. Aí você toma e fica aquela natinha de açúcar no fundo, você dá uma mexidinha com o final e manda pra dentro, né? Quando você faz o Toddy, por exemplo, que sobra aquele restinho no fundo do leite, aí você dá aquela misturada e toma até preto, né, o final. Gente, aquilo é açúcar, tá? E o açúcar engorda sim, não tem jeito, né? Flávia tá perguntando aí o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é uma opção mais saudável em relação ao açúcar cristal, ao açúcar refinado. Mas ele ainda é açúcar, tá bom, Flávia? Então, se é um processo de emagrecimento, tem que tirar o açúcar, não tem jeito. Por quê? A gente tem que entender que nem tudo que é saudável emagrece. São 2 coisas distintas. Existe o saudável
e existe coisas que vão me ajudar a emagrecer. E nem sempre as duas coisas andam juntas, tá? Por exemplo, tapioca é saudável, mas tapioca é calórico. Então, se eu comer uma tapiocona com pasta de amendoim no meu café da manhã, é muito saudável, mas eu não vou emagrecer, tá? Então, tenham isso na cabeça de vocês. Ah, eu já tô na manutenção, eu tô no meu peso saudável, eu não quero usar adoçante, eu quero usar um açúcar. Ok, uso mascavo, ou açúcar de coco, ou demerara, todos são opções melhores do que o cristal e o refinado. Mas para emagrecimento é interessante a gente cortar, joia? Se tiverem mais algumas coisinhas, vocês podem mandando aí que eu vou parando e vou respondendo, combinado? Gente, próxima possível causa de você estar ganhando peso ou não estar emagrecendo. Repetir só mais um pouquinho depois do almoço. Então, por exemplo, eu vou repetir, Maíra, mas eu vou repetir só um pouquinho de carne. É só um pedacinho. Aí você come, volta no fogão, vai lá e pega mais um pedacinho de carne. Ai, mas eu comi carne com salada. Mas você comeu 2 porções de carne, tá bom? Não é porque é carne que eu posso sair comendo à torta e à direita. Ah, eu tô repetindo, mas eu tô repetindo só uma colherinha de arroz com uma de feijão e um pedacinho de carne. Só aí já foi mais umas 200, 300 calorias, tá? Então tenham isso na cabeça de vocês. Não tem que repetir. Repetir é coisa de cabeça de gordo. Nós temos cabeça de magro, né? Ou pelo menos estamos tentando ter. Então não tem que repetir. Repete aí comigo. Eu não vou mais repetir, né? Eu não preciso disso. Isso é mania, gente. É mania que a gente tem de repetir. Por exemplo, meu pai comia muito, sabe? Assim, ele, né? Homem geralmente come muito e ele comia muito arroz, muito mesmo. Isso há muito tempo atrás. Aí foi até quando eu comecei, né? Quando eu e o Léo começamos a namorar, a glicose dele estava alta. O Léo fez uma consulta com ele e falou assim: Eustáquio, você não pode comer esse tanto. Você não pode. E ele ainda aí repetia, né? Aí hoje o que ele faz? Ele come menos da metade do que ele comia, mas ele divide o prato de 2 vezes para poder ir lá e repetir. Vocês concordam que isso é hábito? Isso é mania. Então a gente tem que cortar essa mania de querer repetir, de querer mais um pouquinho, porque essas coisas engordam, tá? Então tenham atenção nisso aí. Não é para repetir, nem para pôr um pouquinho na mão, nem para jogar na panela, fazer um mexidinho e comer o resto. Tira essas coisas da cabeça. Isso é hábito de quem tem cabeça de gordo. Nós vamos colocar o nosso prato, comer com calma, com tranquilidade, mastigar, tá bom? Prestar atenção na refeição que eu tô fazendo e vida que segue. Comeu, acabou. Não tem que repetir não, tá bom? Achocolatado 50% cacau é melhor que Toddy? Sim. Na verdade, o melhor de tudo é o cacau, né? Ou o chocolate em pó. Geralmente, os achocolatados têm açúcar, tá, Lainá? O chocolate, às vezes, ele tem menos. Ele tem menos, mas ainda tem um pouquinho. O melhor mesmo é o cacau, tá? O cacau 100%, nem eu dou conta de tomar. Eu acho ele muito forte. Se for para um bolo, alguma coisa, ainda vai. Mas para tomar no leite, pode ser os 50%. Ou o cacau alcalino, tá? Que ele é mais palatável, ele dissolve melhor. É uma ótima alternativa. Mas o Toddy, Nescau, isso é só açúcar. É puro açúcar, tá? Eu não vou mais repetir isso. Oremos a Deus, que Deus vai iluminar a nossa jornada e nós não vamos mais repetir, tá? Gente, uso frequente da frase. Contem pra mim se vocês estão falando essas frases. Primeira, só mais um pouquinho. Eu vou comer só mais um pouquinho, né? Eu vou comer, mas é só hoje. Amanhã eu não como mais. Meu Deus, amanhã eu tô livre, mas só hoje. Ai, hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer, sabe por quê? Porque eu mereço. Essa a gente faz pra gente o tempo inteiro. Inteiro, gente. Hoje eu vou tomar uma cerveja porque eu mereço, né? Como se a comida fosse um
prêmio, como se a comida fosse um troféu. É por isso que a gente engorda, meu povo, é porque a gente coloca a comida como prêmio. A gente é acostumado a fazer isso desde sempre com as nossas crianças. Toma vacina sem chorar que você vai ganhar um pirulito. Se você ficar bonzinho, você vai ganhar um chocolate. A mamãe vai demorar, mas quando ela chegar, ela vai trazer um docinho para você. Então, desde quando a gente é criança, a gente é acostumado a viver e a falar essas frases. Hoje eu mereço. Hoje é sábado, então eu mereço tomar um vinho. Hoje tá calor, então eu mereço tomar uma cerveja, né? Quem nunca falou isso? Eu também já falei. A gente é ser humano. Só que se você quer emagrecer, você tem que se policiar. Não dá para ficar falando essas frases o tempo inteiro, né? Não dá para falar a frase, eu vou comer só hoje, mas segunda eu tô de dieta. A gente não pode viver a nossa vida esperando as segundas, esperando os finais de semana, esperando os recomeços, né? Você tem que viver o hoje. Eu não vou comer isso hoje porque eu tenho um propósito. Eu não vou tomar vinho hoje porque eu tenho um propósito, porque hoje não é dia, tá? Então vamos tentar inverter as frases, tá? Ao invés de só mais um pouquinho, vamos falar, não, eu tô satisfeito. Eu não preciso, né? O gosto é o mesmo gosto daquele que eu acabei de experimentar. A segunda fatia tem o mesmo gosto da primeira, né? Léo sempre fala isso. A segunda fatia do pudim é igualzinha a que você acabou de comer. Não precisa de ter mais um pouquinho, né? Não é só de vez em quando, porque o só de vez em quando muitas vezes vira rotina, né? Eu peço o lanche, mas é só de vez em quando. Aí eu começo a pedir lanche na quinta. Aí eu começo a pedir lanche terça, quinta e sábado. Aí eu tô pedindo lanche todo dia, tá? Então vamos batalhar pra gente não vivenciar essas frases, tá bom? A gente não tem também que comer só mais um pedacinho de queijo, só mais um biscoitinho, tá? Muito paciente faz isso, por exemplo, lá no cardápio tá escrito 5 biscoitos e um cafezinho, 3 horas, por exemplo. Aí o paciente fala assim, se tá 5, eu vou comer só mais um. Então eu vou comer 6 biscoitinhos e um cafezinho. Tá 5 biscoitos, então eu vou comer os 5, mas eu vou pegar mais um pedacinho de queijo, é só um pedacinho. E a gente vai acumulando caloria ao longo do dia, né? Tem lá um bife, eu vou comer só mais uma metade, né? Eu vou comer um bife meio. E desses pouquinhos em pouquinhos, a gente só mantém o peso. Se não estiver engordando, só mantém o peso, mas não consegue emagrecer, tá bom? Então lembrem disso, não usem essas frases, só mais um pouquinho, só mais um tiquinho, só hoje, não vamos fazer isso mais, tá bom? E por último, gente, a permissão de exageros alimentares, que muitas vezes são maquiados, né, de coisas simples. Então, por exemplo, um docinho de festa, né, a gente vê lá. Antigamente, na minha época, tinha brigadeiro, leite de aquele beijinho e cajuzinho, né, por exemplo. Hoje em dia, eles pegam o docinho do beijinho, recheia com Nutella e bota a Nutella em cima. Vocês entendem que aquele docinho que às vezes ele ia ter 50 calorias, ele passa para 100. Despercebido, né? Eu vou pedir um hambúrguer, mas eu vou trocar um hambúrguer pelo meu jantar, né? Por exemplo, hambúrguer é uma coisa pequena, até tem uns, não tô nem falando do X-infarto, não, tô falando do normalzinho mesmo, que vai ter muita caloria. Vocês entendem? São exageros alimentares. Por exemplo, eu vou tomar um açaí, tá? Eu vou trocar o meu jantar ou os meus lanches da tarde por um açaí pequeno. Um copo de açaí pequeno, se eu colocar, por exemplo, banana e granola, já vai ali umas 500 calorias ou mais, tá? Então, às vezes, você tá engordando por causa disso.
né? Eu vou comer uma fatia de pizza, por exemplo, vou comer uma só. Só que aquela fatia de pizza, às vezes ela tem 500 calorias, dependendo da pizza. Eu vou trocar, né, aquelas trocas que a gente faz, eu vou trocar o meu almoço por uma coxinha com coca. É completamente diferente, gente, a metabolização de um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, por uma coxona com coca. Então, às vezes é isso que tá te engordando. Às vezes o que tá te engordando é o seu ambiente. Porque a gente é fruto do ambiente que a gente vive. Não adianta falar que não. Às vezes, todo mundo que convive com você tem hábitos péssimos e sem perceber, você tá fazendo as mesmas coisas, né? Me digas com quem tu andas que eu te digo quem tu és, às vezes até na sua questão alimentar. Às vezes o seu namorado, o seu marido tá tão acostumado a comer errado que você já acha que aquilo é o certo. Vocês entendem? Então, às vezes é isso que tá engordando a gente. São os nossos hábitos, são os detalhes, gente. A vida é feita nos detalhes. A gente tem que passar a perceber esses detalhes. Tanto para não engordar, tanto para manter o peso, tanto para conseguir emagrecer, para tudo que a gente está disposta a fazer, né? Tem muito paciente que às vezes chega lá nos grupos, né? Ou então chega no consultório com o Léo, com a Tati, eles me contam depois que o que eles mais escutam no consultório é a frase: eu não sei por que eu tô gordo. Eu não sei por que eu tô gordo. Porque eu não como nada. Porque às vezes a gente até acredita que a pessoa não come tanto, mas ela come poucas coisas, pequenas coisas que são muito calóricas, tá bom? Então tenham esse cuidado, gente. Detalhe, pensem nos detalhes. Eu vou fazer uma salada, mas aí eu coloco na minha salada manga, uva passa, delícia que fica, né? Manga, uva passa, abacaxi, azeite, creme, molho. Poxa, não é salada mais, o negócio virou uma refeição, né? De vez em quando pode? Claro, de vez em quando pode. Mas aí você vai comer, por exemplo, só essa salada com uma carne, você não vai pôr o arroz e o feijão junto. Então tenham atenção nestes detalhes, tá bom? Porque aí a gente consegue realmente e efetivamente emagrecer e não engordar. Combinado? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Eu adoro ver os comments aqui. O X-infarto, você sempre rindo do nosso X-infarto, né? Mas é verdade. Como olhando as calorias. Por isso que tá magrinha, né, Sara? Sara já foi nossa paciente. Hoje é corredora, né? Então, assim, é um caminho de saúde que não teve volta, né, Sara? Graças a Deus. Semir, dica para as festas de aniversário, doce, salgado. Exatamente. Às vezes, gente, a gente sempre parte do simples pro mais elaborado, né? Antigamente, o que tinha de salgadinho? Coxinha, empadinha, quibe, né? O simples aí. Hoje em dia, até os salgadinhos, gente, eles estão mais elaborados. Então, por exemplo, não existe uma torradinha com um creminho por cima. O negócio tem que ser frito, tem que ser não sei o que, tem que ter cobertura de não sei o que, tem que ter calda, né? Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Bolo de aniversário. O que era bolo de aniversário? Eu lembro que nos meus aniversários, eu adorava o que a minha mãe fazia. Bolo gelado, né? Parece que ela colocava leite de coco no meio, colocava suco de laranja, punha pra gelar e ficava geladinho, molhadinho. Isso era bolo de aniversário. Os bolos de aniversário hoje tem ganache, Nutella, ninho com não sei o que você parte, sai aquela calda. Quanto mais elaborado for, mais calórico é. Então tenham cuidado, lembrem dos detalhes, tá? Lutz, falou tudo, ainda saímos de chato porque recusamos. Isso acontece muito. Adelaine, né? Isso acontece muito, Adelaine. Às vezes a gente... Eu particularmente, às vezes eu não falo que eu não quero. Eu falo, nossa, eu acabei de comer. Não comi agora, né? Só quando é alguém que é muito amigo, que eu tenho liberdade e tudo, que aí eu falo, não come isso hoje e tudo.
Mas às vezes é preferível a gente dar uma desculpa, porque as pessoas não entendem, não entendem. Eu já cheguei, gente, Deus perdoa, eu sei que Ele perdoa, a falar que eu sou diabética. Eu já falei assim, não, eu não posso tomar refrigerante normal porque eu sou diabética. Porque as pessoas não entendem, né? Você é o chato, você é o que tá errado. E é o mundo que tá errado, né? Deixa eu ver aqui, Shirley. Hoje comi uma coxinha só, porém não almocei e nem jantei. O que acontece? A gente sabe que às vezes essas coisas podem acontecer. Mas olha pra você ver, Shirley, ao invés de você conseguir fazer uma refeição legal, uma refeição balanceada, uma refeição saudável, a gente troca pela coxinha, por exemplo. Aí sua consciência fica tão pesada que você não quer nem jantar. Nossa senhora, eu já comi uma coxinha, então eu não vou nem jantar. Olha a desordem que a gente faz no nosso organismo, tá? Então tenham esse cuidado. Um tempinho atrás, eu tava com vontade de comer tropeiro, feijão tropeiro. Aí eu pedi um feijão tropeiro no almoço e eu pedi o pequeno, porque eu já sei que eu não dou conta. O pequeno era numa marmitinha assim, ó, pequititinha assim, dessa alturinha mais ou menos. Eu comi o feijão tropeiro. Aquilo me encheu, mas me encheu que eu fiquei o dia inteiro sem comer. Na hora da janta eu ainda tava, nossa, mas eu comi aquele tropeiro na hora do almoço. Aí a gente ainda não quer jantar. Olha a desordem que causa. Então é melhor sempre a gente o quê? Optar pelo simples, optar pelo certinho, pelo saudável, tá? Não é a quantidade, é a qualidade. Exatamente, Sara. Como se sair bem em festas, estou satisfeita. Não, já comi demais, não, já provei de tudo, não quero mais. Leva um pedacinho de bolo pro seu marido que não veio. Não tô podendo, meu marido tá diabético. É melhor, porque se a gente leva, depois a gente come e não dá certo, tá? Consigo emagrecer sem exercício físico? Sim. Consegue sim, Flávia. O que não consegue é emagrecer fazendo exercício físico sem dieta. Aí não consegue. Agora, emagrecer fazendo somente a dieta, a gente consegue sim. É claro que a atividade física é muito importante, não só por um fator de emagrecimento, tá? Por um fator de saúde, de bem-estar, de ansiedade, de melhorar dores. A atividade física é fantástico para tudo, sabe? Eu sou super adepta, sou praticante e acho que é muito importante, mas você consegue sim. Tem momentos da vida da gente que a gente realmente não consegue, né, encaixar um exercício físico na nossa rotina. Então é possível sim, tá? Se fizer a dieta direitinho. Por exemplo, quando eu eliminei os meus 20 quilos, isso há 10 anos, foi sem atividade física. Porque eu tava num momento da minha vida que eu saía para trabalhar às 6 da manhã, chegava em casa às 5 da tarde, pegava o ônibus para a faculdade 6 e voltava meia-noite. Então, não era preguiça, era porque realmente não dava. E eu conseguia emagrecer. O que não dá é o contrário. É a gente fazer atividade física, chegar em casa e comer. Aí não perde peso não, tá? Perder barriga precisa de fazer exercício? Gente, gordura localizada... Assim, a gente dá uma live só sobre isso, sabe? Porque, assim, a gente tem essa esperança, né? Se eu eliminar 20 quilos, eu vou ficar com o corpo da Gisele Bündchen. Não vai. Não vai. O meu não é. Eu não tenho barriga de tanquinho. O Léo também não tem. E não é isso que a gente tem que almejar. A gente tem que almejar um peso saudável. O corpo bonito é o seu, tá? A gordura localizada é muita dieta e muito exercício físico. É um preço alto que muitas vezes a gente não dá conta de pagar, sabe? Porque aí a gente perde muito qualidade de vida. Então, para você conseguir definir um abdômen, né, sem procedimento estético, sem cirurgia, sem aplicações, só fazendo na raça mesmo, é muita dieta e muito exercício físico. Não adianta, por exemplo, eu fazer 1000 abdominais e comer pão de sal depois. E beber cerveja depois, sabe? Então, assim, não busquem perfeição, busquem saúde. A gente tem que buscar qualidade de vida. Se a gente tiver qualidade de vida, se eu tô saudável, se a minha autoestima tá alta, meu corpo tá perfeito. Ele não precisa ser perfeito mediante um padrão X de beleza, tá? Vamos relaxar um pouco disso,
Na clínica a gente não busca isso, a gente busca saúde, bem-estar, autoestima. É aí que é a chave do negócio. Barriguinha, gente, pochetinha, às vezes um pneuzinho de lado, todo mundo tem. Estria e celulite, todo mundo tem. Não liguem para isso, né? Não vejam o pontual, veja o todo. Se admire como um todo, tá? Quando eliminei os 10 quilos no Emagrecenter, não fazia exercício físico. E isso, Sara, eu lembro. Dá certo sim, eu adaptei os exercícios para encorpar, exatamente. A atividade física, ela ajuda muito para uma questão de definição corporal também depois, né? Por exemplo, quando eu comecei a praticar Muay Thai, que eu faço 3 vezes na semana, eu sou apaixonada, faço lá na Academia Brutus, eu faço propaganda mesmo, porque eles são ótimos, maravilhosos. Eu não emagreci nada desde quando eu comecei, mas eu mudei a minha composição corporal. Vocês entendem? Então, por exemplo, eu peso aí em torno de 70, 71, 72, volto para 70, eu fico nesse peso. O meu peso não mudou, só que a minha composição mudou. Então, isso é muito importante. Quando a gente pratica atividade física, você ganha músculo, que é a famosa massa magra. E quando a gente tem massa magra, a gente pode, inclusive, comer um pouco mais sem engordar. Porque o músculo, ele precisa de mais energia do que a gordura, né? Então, é interessantíssimo fazer atividade física para tudo, né? Mas não é só para emagrecimento, é uma coisa muito mais ampla do que só ficar vendo ali pontual. A gente tem que ver o todo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Adorando a live. Obrigada, gente. Você é show de bola, excelente profissional. Obrigada, gente. Eu fico toda quando vocês elogiam. Adorei a frase, admiro todo. Aí, ó, mãe na live. Tá vendo? Mãe assistindo a gente. Eu sempre falo isso com a minha mãe. Minha mãe eliminou aí com a gente 10 quilos, né? A gente passou por um processo aí, ficou até mais jovem, mais maravilhosa depois que eliminou o peso. Ganhou uns 2, 3 quilinhos, né? Aí a gente já conversou, ela já tá voltando pro foco. E a gente sempre tem que admirar o todo, não pensar no ponto. Por exemplo, quem é mulher sabe, às vezes você fez uma maquiagem, a maquiagem tá linda, você olha no espelho, tá maravilhoso. Mas o olho direito, o rímel ficou um pouquinho diferente do olho esquerdo. Aí você já quer tirar a maquiagem toda, por quê? Porque um mínimo detalhe te incomodou. A gente tem mania de jogar a gente pra baixo, olhando só o que tá errado, entre aspas, mas na verdade nem tá errado. Então admirem o todo, admirem o processo, admirem a mulher, o homem, a mulher que você se tornou hoje. A gente tem muitas pacientes que viram mãe e chega lá na clínica e fala assim, mas eu queria pesar o peso que eu tinha com 15 anos. Ô, gente, a vida muda. Você não vai conseguir manter o mesmo peso com 15, com 30, com 50, né? São momentos diferentes na vida da gente e tá tudo bem. É isso que a gente tem que sempre prestar atenção, tá bom? Que bom que vocês gostaram, né? Que bom que vocês estão aí. Queria aproveitar aqui antes da gente terminar para falar com vocês sobre o desafio 30 dias, tá? A gente começa uma nova turma do desafio 30 dias nesta segunda-feira, dia 21. As inscrições até amanhã, quarta-feira, ganham o e-book, tá? O e-book exclusivo de receitas, com mais de 100 receitas deliciosas, Emagrecenter. Mas as inscrições vão até domingo, então você pode fazer as suas inscrições até domingo. Até amanhã tem e-book, mas as inscrições vão até domingo, porque na segunda a gente já começa com força total, tá bom? E mês que vem, outubro, tem novidade para quem já foi nosso paciente ou quem mas já chegou na meta, né? Que é o projeto Magra para Sempre, que é o grupo de manutenção, para a gente aprender aí a efetivamente manter o peso ao longo da vida, porque é isso que a gente quer de vocês, né? É isso que a gente busca. É ter autonomia alimentar. É claro que a gente ama quando vocês ficam com a gente tem paciente aí que ficam anos, né, junto com a gente, é uma alegria. Mas a gente quer efetivamente que vocês consigam atingir a meta e que mantenham o peso depois.
que são 2 etapas. Tem a etapa que a gente perde peso e tem a etapa maior que a gente vai manter o peso depois. Então, no mês que vem a gente tem novidade aí, combinado? Então, muito obrigado, gente. Obrigado pela presença aí, ó. Rúbia falando do e-book, o e-book é maravilhoso mesmo. Não é porque fui eu que fiz, não, mas ele ficou excelente, tá? Gente, muito obrigado, boa noite, boa semana, muito foco, né? E até semana que vem, nessa mesma hora a gente tem nossa live, tá bom? Tudo de bom pra vocês, até semana que vem, gente. Tchau!